Alô, você, concurseiro de todo o Brasil. É um prazer, mais uma vez, recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico, de estatística. Estamos juntos aqui para poder contribuir com o seu sucesso. Quero dizer para você que está chegando agora, comprando este curso de lógica, galera. Nós preparamos aí vários módulos para preparar você, principalmente você que não tem noção de lógica. Professor, eu nunca estudei isso, não tenho a mínima ideia do que é raciocínio lógico. Então é para você, em especial, que eu quero falar. Então, esse curso, consiste de uma parte teórica, onde a gente passa aí todas as bases, todas as informações, os conceitos, e aí depois tem um segundo momento, que é a aplicação desses conceitos na forma de exercícios. E para isso, nós utilizamos já alguns exercícios que já foram cobrados em concursos anteriores das mais diversas bancas aí, FGV, FCC, ESAF, CESP, a OCP, enfim, tem vários institutos aí que promovem esses concursos e a gente pode dar uma variada. Tranquilo? Beleza? Então, vamos começar aí o nosso curso. Quero também, antes da gente dar o pontapé inicial, dizer para você que já está no estágio mais avançado, mas deseja aprimorar também, beleza. Às vezes acontece daqueles conceitos iniciais, por já ser do seu conhecimento, você realmente ficar um pouco até entediado com ele. Mas, enfim, você tem que entender que é um curso de lógica que é para aquelas pessoas, principalmente, que ainda não têm a mínima noção. Então, se você já tem um pouco mais de noção, qual é a ideia? Pule a parte teórica e vá direto na resolução dos exercícios. Lá você tem a oportunidade de treinar os exercícios e acompanhar os comentários que eu faço assim que eu apresento cada um dos exercícios. E aí você vai estar aprimorando aí seu conhecimento. Caso você fique com dúvida, você volte e ache necessidade de assistir alguns conceitos aí. Beleza? Então vem comigo, galera. Vamos dar aí o pontapé inicial. Inicialmente vamos falar aí sobre o que é essa lógica, né? A gente precisa entender esse conceito inicial para depois nós estruturarmos outros conceitos aí. Então, na aula de hoje, o que a gente preparou? Nós vamos dar introdução ao estudo da lógica, vamos passar os conceitos básicos de raciocínio, conceitos de proposições, o que é uma proposição, valores lógicos das proposições, e aí, na sequência, vamos resolver alguns exercícios relacionados a esse assunto que nós apresentaremos aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos, então, galera. Lógica é lógico. Veja bem, vamos lá. É lógico estudar lógica? O que é a lógica, professor? Olha só, a lógica trata das formas de argumentação, das maneiras de encadear nosso raciocínio para justificar, a partir de fatos básicos, nossas conclusões. Ok? O que mais? A lógica se preocupa com o que se pode ou não concluir a partir de certas informações. Bom, enfim, são os conceitos iniciais, tá? Então, nós temos a lógica é estruturada em conceitos, em regras, ok? E é muito importante que você entenda isso desde o início. A lógica, o raciocínio lógico, ele é um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos que tem que ser observados e respeitados. O que acontece muito, e é um erro muito comum, principalmente a pessoa que está iniciando ainda no raciocínio lógico, é querer comparar o raciocínio lógico com a lógica nossa do dia a dia. Então, nós temos uma forma de encarar logicamente as coisas no processo nosso do dia a dia. E isso é o senso comum, ok? Mas quando se trata de raciocínio lógico, aí é um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos. Então, nós temos que estar atentos o que diz essa regra e qual é o procedimento que tem que ser adotado e que pode ser adotado naquilo ali. Você vai deparar com situações em que o senso comum contradiz aquele raciocínio lógico ali. E aí você vai entrar em tilt,
Por quê? Porque você está querendo trazer o raciocínio lógico para o raciocínio do senso comum. E isso é um pecado mortal em muitas circunstâncias, ok? Então, o senso comum tem que ser deixado de lado. Nós temos que entender toda a estruturação do raciocínio lógico, ok? Beleza? Então, essas formas de argumentação, das maneiras de encadear um raciocínio, justificar a partir de fatos básicos nossas conclusões. Veja bem, a partir de fatos básicos nossas conclusões. Tranquilo? Então, o que seria lógica, professor? Lógica, originalmente, é a ciência formal que estuda as leis necessárias à construção de um raciocínio perfeito. Esse é o conceito de lógica. E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Mas para a gente entender ainda de uma forma mais ampla isso, eu vou passar aqui alguns outros conceitos importantes também. Sequência lógica. Tá? O que é a sequência lógica? São passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema. Então, nós vamos ter que executar passo a passo para que a gente possa dar uma resposta a contento. Por quê? Porque nós vamos estar diante de algumas situações onde irá aparecer várias proposições, aí eu tenho que comparar primeiro uma, depois a outra, e depois uma outra, e assim sucessivamente até eu chegar numa conclusão perfeita, ok? Então, isso aí chama-se sequência lógica. Nós vamos aprender a desenvolver essa sequência através de exercícios aqui, ok? Bom, outra coisa é a ordem sequencial. Bom, eu tenho uma sequência de coisas que eu vou, ou de observações que têm que ser cumpridas. Mas e a ordem que vai ser estabelecida? O que é isso? Se quisermos, por exemplo, fazer um omelete com bacon, delícia, né? Deu até fome agora, deu água na boca. Precisamos o quê? Colocar em prática uma série de instruções. O que a gente faz? Frita o bacon, quebra os ovos, bate, né? E assim sucessivamente. Agora, veja bem, vocês concordam que mesmo para fazer esse omelete eu tenho que seguir uma sequência? Por exemplo, eu não posso bater os ovos antes de quebrá-los. Então, primeiro eu tenho que quebrar, depois eu tenho que bater os ovos. Né? Não tem como eu batê-los antes de quebrar. Quer dizer, até tem, né? Só que vai misturar tudo com casca e não é o nosso objetivo. E o objetivo é fazer sem misturar com a casca. Então, não descartado essa hipótese, galera. Então, observa que é uma sequência que eu tenho que observar. Quebrar os ovos, depois eu bato, e aí eu frito o bacon, e depois até o processo de ficar com tudo pronto ali. Mas é uma sequência de tarefas que tem que ser realizadas. Algumas não podem ser feitas antes das outras. Então, para obtermos o resultado, precisamos colocar em prática o conjunto de todas as instruções na ordem correta. Beleza? Então, esse é um cuidado que a gente vai ter que tomar. Bom, e um outro conceito seria o conceito de algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo é o nome que nós damos a esse conjunto de instruções, ok? Então, veja bem, algoritmo é uma sequência de instruções organizadas de forma lógica e estruturada. Então, como eu disse, para fazermos o omelete com bacon, nós temos que selecionar todos os produtos, depois quebro o ovo, antes eu ajeito lá a frigideira, tudo, e assim por diante. Tem uma sequência que tem que ser respeitada, ok? Então, o algoritmo é toda essa sequência, é o nome que se dá a toda essa sequência, sem desvios, expressas em linguagem natural, que tem por finalidade resolver um problema ou descrever uma tarefa. Para que a gente entenda melhor essa questão do algoritmo, eu vou dar alguns exemplos. Operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Qual o valor da expressão numérica? Bom, nosso propósito não é resolver, é só mostrar para você que para resolver isso daqui, eu tenho que respeitar uma sequência. Por exemplo, nós sabemos que diante de uma expressão numérica, qual é a primeira coisa que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver os parênteses. A expressão numérica ela é composta por parênteses, por colchetes, por chaves. A regra diz, primeiro os parênteses, depois os colchetes, por último as chaves. Com relação à adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, professor. A regra diz potência e radiciação primeiro.
Depois, multiplicação e divisão. Depois, soma e subtração. Então, eu tenho que respeitar todo esse propósito. Por exemplo, dentro desse parênteses, eu teria que multiplicar primeiro o 4 vezes 5 para depois tirar o 19. Aqui não, aqui está tudo bem, aqui só tem uma subtração. Mas aqui eu tenho uma divisão e uma diferença. Eu teria que dividir primeiro para depois subtrair. E assim sucessivamente. Teria que começar pelo parênteses, depois eu resolveria os colchetes e, por último, eu resolveria as chaves. Então, é uma sequência de observações que tem que ser cuidadosamente realizadas. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo de um algoritmo. Manual de instrução de certo aparelho eletrônico. Então, você vai lá, compra um aparelho sofisticado e não sabe ainda como manuseá-lo. Então, tem todo um esquema de montagem, de ligar, de verificar a voltagem e tudo mais. Então, o manual de instrução vai te dar todas as dicas, passo a passo, de como instalar esse produto. Como que se encaixa um determinado dispositivo e como que se verifica alguma trava de segurança que ele possa apresentar, enfim. Ele vai te dar todos os caminhos que tem que ser feito antes de colocá-lo em funcionamento. Então, é um exemplo de um algoritmo. Chupar uma bala, vamos pegar aí um exemplo bem simples, comum no nosso dia a dia. Como que a gente chupa a bala? Pega a bala e coloca ela dentro da boca com papel e tudo? Não. A gente pega a bala, nós retiramos o papel, aí sim nós colocamos a bala na boca. E aí, o que faz? Chupa a bala. E depois? Pega o papel e joga no chão? Não. Nós somos civilizados, nós jogamos o papel no lixo. Beleza? Então, observe que uma simples ação de chupar uma bala representa todo um algoritmo, porque é um processo que você tem que fazer para que aquilo seja realizado de forma prática e a contento. Tranquilo? Beleza? Entendido o que é algoritmo então, né, galera? Veja bem, quantas vezes cada um de nós já utilizou essa expressão? Qual a expressão, professor? É lógico. É muito comum no nosso dia a dia. Você está conversando com alguém fala alguma coisa para você fala, claro, é lógico, né? É óbvio, mas veja bem, o lógico no dia a dia é o senso comum. Não esqueçam disso. O lógico, o raciocínio lógico que nós estamos procedendo aqui, tem que respeitar um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos. Então, a base do conhecimento do raciocínio lógico é você ter a consciência que estudar raciocínio lógico é dissociar o senso comum das regras, dos conjuntos de procedimentos que têm que ser adotados no raciocínio lógico. Não é a mesma coisa. Tranquilo? Então, vamos lá, vem comigo. Pensamento lógico no dia a dia, galera. O que é isso, professor? Todos nós usamos a lógica no dia a dia, às vezes sem nos darmos conta disso. Bom, vou mostrar agora alguns exemplos de como a gente utiliza isso no dia a dia e às vezes nem percebemos, né? Por exemplo, seu pai lhe diz, se você tirar 10 em física e matemática, lhe darei um presente. E aí? Qual é a lógica presente nisso daqui? Você já parou para imaginar uma situação dessa? Imagine você sendo premiado por tirar 10. Aí é dito da seguinte forma, se você tirar 10 em física e matemática, lhe darei um presente. Aí eu pergunto para você, você foi e tirou 10 de física, mas não tirou 10 de matemática, só de física. Você vai ganhar o presente? Sim ou não? Professor, não sei. A resposta é não. Eu disse 10 em física e matemática. Isso quer dizer que, se você tirar só 10 de física, ou somente 10 em matemática e não tirar em física, aí, nesse caso, você não vai ganhar o presente. Qual é a condição para que você ganhe esse presente? É que você tire 10 nas duas disciplinas. Estão entendendo a lógica presente na coisa? Então, é isso aí. Isso é um exemplo no nosso dia a dia. Às vezes, você já deparou por essa situação e nem pôde contemplar, de fato, a verdade expressa nessa frase aqui. Uma outra situação. Quando chove, não é preciso molhar o jardim. Hoje choveu. Logo, não é preciso regar as plantas do jardim. Então, veja bem.
Olha a condição imposta. Quando chove, não é preciso molhar o jardim, óbvio, né? Lógico, professor, choveu, o jardim já está molhado, para que eu vou molhar de novo? Estão entendendo? Então é a lógica. Logo, não é preciso molhar o jardim, regar as plantas. Por quê? Porque elas já estão molhadas. Então isso aí é a parte lógica da coisa. Em alguns casos, em raríssimos casos, vamos dizer assim, a lógica do senso comum, ela vai estar de acordo com o raciocínio lógico. Mas, em grande parte, nós temos que fazer essa dissociação, separá-los, ok? Beleza? Bom, vamos fazer agora alguns testes de raciocínio, para você que está começando agora esse curso, principalmente, para ver até que ponto você já desencadeia uma certa perspectiva no sentido de compreender bem o que seria lógica. Ok? Primeiro teste. Então, eu queria pedir para você o seguinte, que antes de você verificar a resposta, você tentasse responder. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, na sequência você acompanha a solução que eu vou dar. Tranquilo? Então, veja bem. Teste 1. Qual a palavra que não faz parte do grupo? Qual a palavra que não faz parte do grupo? Livro, revista, jornal, enciclopédia, carne. Ok? Beleza? Dê uma pausa e tente resolver. Galera, é muito comum questões desse tipo em concursos públicos, onde eles dão uma série de palavras e pedem para a gente encontrar qual delas faz parte de um grupo, qual não faz. Enfim, a gente tem que tentar encontrar o que cada uma dessas palavras, elas estão nos dando a ideia. E aí uma dica, você pode ir pela natureza das palavras, você pode ir pela quantidade de letras que apresenta cada palavra, você pode ir pelas iniciais dessa palavra, ok? Então, são vários os propósitos lógicos presentes num grupo de palavras. Então, eu não posso, às vezes, encarar só pela natureza. Porque livro faz parte de um conjunto de palavras. Beleza. Então, tudo aquilo que for relacionado a conjunto de palavras vai pertencer ao mesmo grupo. Bom, beleza. É uma tese isso daí. Tá? Agora, a gente tem que, às vezes, tentar entrar na cabeça da banca. Porque eu tenho que entender o que a banca está querendo propor naquele conjunto de palavras que foi apresentados, para que eu possa, de repente, tentar encontrar a lógica que ela observou. Entendeu? Porque às vezes você observa uma coisa, mas a banca propôs outra, e aí você acaba errando. Então, fica ligado nisso, tá? Então, aqui eu tenho livro, revista, jornal, carne. Beleza. Pela quantidade de letras, eu sei que não é porque elas têm quantidades diferentes. E muitas vezes a quantidade de letras é uma das condições. Pelas iniciais também não, porque cada uma inicia com uma letra. Poderia ser pelas iniciais. Livro, só que aqui é revista, com R, jornal, então não é. E já teve casos da banca colocar iniciais, a mesma inicial e só uma palavra com inicial diferente. Aí, qual que era a lógica? Era exatamente a que não pertencia ao grupo, era aquela que tinha inicial diferente. Mas nesse caso aqui, nós temos livro, nós temos revista, jornal e enciclopédia. Vocês observam que essas 4 primeiras, elas têm tudo a ver com um conjunto de palavras, né? É uma coleção de palavras, o livro, a revista, o jornal, a enciclopédia. Então, essas 4 aqui fazem parte do mesmo grupo, né? Já a carne não tem nada a ver com livro, ou com revista, ou com jornal, ou com enciclopédia, né? Então, é completamente diferente. Então, qual a palavra que não faz parte do grupo? Resposta, carne. Tranquilo? Belezinha? Viu como é de boa? Mas, enfim, a gente tem que levar em consideração várias características. Tranquilo? Vamos para mais um teste aqui. Qual é o próximo número da sequência? Agora eu vou apresentar para vocês aqui uma série de números e eu quero que você me mostre qual é o próximo número. Tranquilo? Então, está aqui a sequência. Analise ela e diga qual é o próximo número que vem na sequência. Dê uma pausa e tente fazer. Beleza?
Bom, vamos lá. Professor, eu tive dificuldade em enxergar o próximo número. Isso aqui é algo muito comum, principalmente por pessoas que têm uma certa dificuldade na matemática, né? O raciocínio lógico, ele envolve também conhecimento matemático, tanto é que ele tem uma área específica dentro dele, que é raciocínio lógico matemático. Então, a gente parte só de questões envolvendo o raciocínio matemático mesmo. Mas você vai deparar em alguns concursos públicos, em números sequenciais, onde você tem que encontrar o próximo número. Então, são várias as lógicas que a gente vai utilizar. Você pode usar uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, uma potência, uma raiz, uma sequência de Fibonacci. Tá? Mais na frente, em outras aulas, a gente vai detalhar mais isso daqui. Isso aqui, inicialmente, é só um teste para ver como está a sua habilidade. Mas, enfim, a dica é a seguinte, uma das coisas que você geralmente analisa é a soma e a subtração. Essa é a primeira coisa. Então, olha só, 12 para 13 é 1, 13 para 15 é 2, 15 para 18 é 3, 18 para 22 são 4, 22 para 27, 5, 27 para 33, 6. Então, observe que é uma sequência onde vai aumentando uma unidade a cada de um elemento para o outro. Então, do primeiro para o segundo aumentou 1. Do segundo para o terceiro aumentou 2. Do terceiro para o quarto, 3. Do quarto para o quinto, 4. Do quinto para o sexto, 5. Do sexto para o sétimo, 6. Consequentemente, do sétimo para o oitavo vai aumentar 7. Então, 33 mais 7, 40. Ok? Então, qual que seria o próximo número da sequência? O 40. Tranquilo? Segundo, 4, 11, 17, 22, 26, 29 e 31. Vai lá, agora é contigo. Tenta fazer. Beleza? Conseguiu? Então, vamos lá. Vamos encontrar a lógica aqui presente. A diferença entre 11 e 4, 7. Beleza. A diferença entre 17 e 11, 6. 22 e 17, 5. 26 e 22, 4. 29 e 26, 3. 31 e 29, 2. Então, quer dizer que agora, contrário ao que nós fizemos na letra A, ao invés de aumentar, está diminuindo. Então, eu tinha 7, 6, 5, 4, 3, 2. O próximo é 1. Então, 31 menos 1, 30. Pronto. Resolvida a questão. Tranquilo? Próxima sequência. Olha só. 33, 30, 28, 25, 23, 20, 18. Vamos lá? 33 para 30, 3. 30 para 28, 2. 28 para 25, 3. 25 para 23, 2. 23 para 20, 3. 20 para 18, 2. O que está acontecendo aqui? Está alternando. Hora diminui 3, hora 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Então, é só eu observar qual que vai ser a próxima, se é o 3 ou 2. Então, daqui para cá, 3, depois 2. 3, 2, 3, 2. Então, o próximo é 3. 18 menos 3, resposta 15. Tranquilo? Belezinha? Mais um aqui para a gente finalizar essa sequência de números. Olha só, 5, 11, 19, 29 e 41. Contigo, galera. Vai lá, manda ver. De boa? Então, vamos lá. Qual é a sequência presente? Professor, nesse eu tive mais dificuldade. Não é tão difícil assim, se a gente partir do princípio sempre da subtração. Veja bem, 5 para 11, 6, beleza. 11 para 19, 8. 19 para 29, 10. 29 para 41, 12. Qual é a sequência lógica presente nesse exercício? Aumentou 6, depois 8, depois 10, depois 12. Qual é o próximo aumento? 6, 8. Observe que são todos números pares. 6, 8, 10, 12. O próximo? 14. Claro. Beleza, é lógico, professor. 14. 14 com 41, nós vamos ter aqui 55. Tranquilo? Entenderam a lógica presente aí? Beleza, né? Parabéns aí se você acertou todos. Professor, eu não acertei todos, eu tive dificuldade em alguns. Cara, você está começando o curso agora.
tá? Isso aqui é só um teste de sua habilidade para você se autoavaliar como que está a sua percepção lógica, tá? Vou colocar mais um desafio aqui para vocês. 5 moças estão sentadas na primeira fila da sala de aula. Quais são elas? Maria. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Mariana, Marina, Marisa e Matilde, ok? Marisa está numa extremidade e Marina na outra. Mariana senta-se ao lado de Marina e Matilde, ao lado de Marisa. Olha só, Mariana senta-se ao lado de Marina e Matilde ao lado de Marisa, ok? Quantas estão? Aí temos 5 perguntas para responder aqui. Isso aqui não é alternativa para você marcar, não. São perguntas. Então, eu tenho que responder 5 perguntas. Primeira pergunta. Quantas estão entre Marina e Marisa? Beleza? Então, vamos lá. Está aqui todas aquelas informações iniciais, só que eu queria pedir para você ir resolvendo antes de mim, tá? Então, vamos responder a letra A. Quantas estão entre Marina e Marisa? Dê uma pausa, resolva e acompanhe a solução. Bom, veja bem, galera. O caminho aqui é nós fazermos um esquema mostrando essas observações que foram feitas no enunciado do exercício. Ele falou que são 5 pessoas. 5, Maria, Mariana, Marina, Marisa e Matilde. Ele falou que Marisa está numa extremidade e Marina na outra. Então, eu tenho aqui, ó, Marisa numa extremidade e Marina na outra extremidade. Beleza? E aí, entre elas, eu vou ter as outras 3. Tranquilo? Aí, veja bem. O que ele falou? Que Mariana senta-se ao lado de Marina. Ó, Marina aqui. Marina está na extremidade, então Mariana só pode estar aqui. Não tem outra possibilidade. Aqui está a Mariana. E ele falou que Matilde senta ao lado de Marisa. Então, só existe uma possibilidade para Matilde estar sentada aqui, para ela sentar ao lado da Marisa. Consequentemente, quem sobrou para ficar aqui no meio? Maria, foi a única. Tá? Então, Maria está aqui no meio. Tranquilo? Então, eu tenho Marisa, Marina, Matilde, Maria e Mariana. Bom, a partir do momento que você entendeu isso e esquematizou, fica fácil responder. Quando ele pergunta, quantas estão entre Marina e Marisa? Marina e Marisa, quantas estão? 3. Tá? A resposta aqui é 3. Quem está no meio? Quem está no meio delas? O meio, Maria. Ok? Maria. Depois ele fala, quem está entre Matilde e Mariana? Matilde e Mariana. Quem está entre Matilde e Mariana é Maria novamente. Depois, quem está entre Marina e Maria? Marina e Maria. Quem está entre Marina e Maria é a Mariana. Então, está aqui, ó. Mariana. Ok?
Quantas estão entre Marisa e Marina? Marisa e Marina. É a mesma pergunta, né, da letra A. É 3 também, né? Ele repetiu aqui a mesma pergunta. Marisa e Marina, 3. Beleza? Tranquilo? Então, esse era o propósito. Fazer com que você, primeiro, conseguisse esquematizar isso e depois usasse da lógica para fazer as observações. Beleza? Tranquilo? Acertou? Parabéns. Parabéns. Professor, eu não estou tão ruim de lógica, não. Eu estou conseguindo resolver alguns testes. Mas o propósito aqui é exatamente isso. Fazer com que você consiga colocar em prática aí essa percepção das coisas. Tranquilo? Beleza? Agora vamos falar de proposição lógica. Agora a gente vai começar a dar os primeiros passos no conhecimento da lógica. Até então foi uma apresentação formal para que você entendesse o que é a lógica, qual é a importância dela no nosso dia a dia e de que forma que ela está presente, né, no seu dia a dia. Tranquilo? Bom, vamos começar falando de proposição lógica, cara. Não tem como nós estudarmos sem entender o que é isso. O que é uma proposição? Então, agora a gente vai partir para os conceitos formais. Proposição é uma declaração. Declaração, uma afirmativa, ok? Que poderá ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não ambas. Então, toda vez que eu estiver diante de uma frase, que é essa declaração, uma frase, que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas, o que quer dizer isso? Que ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Quando eu estiver diante de uma ação desse tipo, uma frase em que ela pode ser julgado o seu valor lógico, eu estou diante de uma proposição. Beleza? Bom, vamos ver alguns exemplos. Tá? Por exemplo, a neve é branca. A neve é branca? Ah, professor, é branca. De vez em quando ela parece meio cinza, assim, né? Mas é branca. Isso é verdadeiro. Eu posso julgar, isso aqui é uma frase, é uma declaração? Sim. Eu posso julgar isso como verdadeiro ou falso? Posso. Eu posso dizer se é verdade ou se não. Então, é uma proposição. Lionel Messi é brasileiro. Ah, professor, ele não é brasileiro, não, ele é argentino. Ah, tá, então não é proposição por conta disso? Não, claro que não. É proposição. É proposição. Simplesmente vai ser uma proposição falsa, ok? Mas é uma proposição. Tranquilo? O número 13 é primo. Professor, eu não sei se ele é primo ou não, mas o fato de você não saber não quer dizer que você não possa julgá-lo ou até arriscar um palpite, né? Mesmo que esse palpite não seja verdadeiro. Mas o número 13 é primo? Sim, nós sabemos que o número 13 é um número primo. Então, isso aqui é verdadeiro. Portanto, é uma proposição? É uma proposição. 8 mais 7 igual a 12. Você está maluco, professor? Tá certo que eu não sou bom de matemática, mas 8 mais 7 nunca foi 12. Beleza. Mas é uma proposição? É. Professor, mas isso aí não é uma frase, isso aí é uma sentença matemática. Sentenças matemáticas também são proposições. Então, eu posso apresentar uma proposição como uma frase, como um conjunto que expressa ali várias palavras com um sentido, ou eu posso, através de uma sentença matemática, expressar matematicamente isso. Tranquilo? Então, o fato de ser proposição não implica necessariamente somente em palavras. Pode ser números também que representem uma proposição. Tranquilo? Beleza. E aí, 8 mais 7 são 12? Não, professor, não são 12. Isso é falso. Beleza. Então, está aqui. Marcamos como falsa essa questão. Beleza. Bom, a gente já viu situações que representam proposição. Agora, nós vamos ver situações que não representam proposição. Porque é importante que a gente compreenda os dois lados. O fato de aparecer uma frase não quer dizer necessariamente que vai ser uma proposição. Existem frases que não são consideradas proposições. Ok? Professor, quais são elas? Então, vamos lá. Primeira delas, frases interrogativas.
O que é uma frase interrogativa? A frase interrogativa, a gente tem a graça de perceber isso muito facilmente. Por quê, professor? Porque toda frase interrogativa, obrigatoriamente, vai ter que aparecer um ponto de interrogação. Porque se não aparecer o ponto de interrogação, não indica que é uma frase interrogativa. Observem isso? Então, por isso ela acaba sendo muito fácil, óbvia, né? Por exemplo, que horas são? Olha aqui, é uma pergunta. Se há uma pergunta, é uma interrogação. Se é interrogação, não é proposição. Beleza? Outra situação. Onde você esteve? Estou perguntando. Como que eu vou julgar o teor dessa frase? Não tem como. É uma pergunta. Então, pergunta não representa proposição. Quando você vem me visitar? Também uma outra pergunta. Como que eu vou dar uma valoração para essa frase? Não tem como. Então, frases interrogativas, frases que exprimem perguntas, fáceis de serem caracterizadas. Basta observarmos que todas elas são acompanhadas pelo ponto de interrogação. Então, conclusão, frases interrogativas não representam proposições. Beleza? O que mais, professor? Sentenças abertas. Professor, o que é isso? O que é uma sentença aberta? A sentença aberta, ela pode aparecer de duas formas. Ela pode ocultar o sujeito ou ela pode ocultar um determinado valor numérico. É muito comum a gente ver frases em que aparece a letra X, a letra Y, a letra Z, indicando um determinado valor. Como esse X está indicando um valor, e esse valor pode ser qualquer valor, como que eu vou poder julgar se aquele X representa uma verdade ou não? Não tem como. Então, esse tipo de sentença matemática que apresenta uma variável é chamado de sentença aberta. Como assim, professor? Não entendi. Vou mostrar, dar-lhe um exemplo. Aqui, x mais 10 igual a 17. Como que você vai poder me dizer se esta sentença matemática é uma proposição ou não? Professor, eu já entendi que para ser proposição, eu tenho que poder julgar se é verdadeiro ou se é falso. Tranquilo, é isso mesmo. Você pode julgar se isso aqui é verdadeiro ou falso? Se x for 7, é verdadeiro. Mas e se x for diferente de 7? Vai ser falso. Mas e aí? É falso ou é verdadeiro? Eu não sei por quê, porque eu não sei o valor de x. Então, esse tipo de sentença é chamado de sentença aberta. Tranquilo? Bom, um outro. Ele é médico. Lembrem que eu disse que a sentença aberta ela pode fazer relação a um numeral ou a ocultação do sujeito. Quando eu digo ele é médico, quem é médico? João, José, Joaquim, Sebastião? Eu não sei quem é um médico. A quem você está referindo? Quem é esse ele? Então, observe que há uma ocultação do sujeito. Se acontece isso, eu não posso julgar o valor lógico dessa sentença, dessa frase. Porque a gente poderia pensar assim, se ele falar que é José, beleza, eu conheço o José, ele é médico. Mas se ele falar que é o Carlos, é mentira, não, o Carlos é engenheiro, eu conheço, os dois são meus amigos. Então, veja bem, só um exemplo para você entender que quando eu oculto o sujeito, fica difícil de eu dar uma valoração lógica. E aí, nesse caso, não pode ser considerado proposição. Beleza? Tranquilo e favorável até agora, né? Então, vamos lá. Frases exclamativas, cara. Olha só. Que belo dia. Eu estou exclamando isso. Que belo dia. Cara, o belo dia é um conceito próprio. Não é você que está julgando, é eu que estou julgando. E não cabe a você dizer se o meu belo é ou não verdadeiro, ou se é verdadeiro ou ele é falso. Porque o que é belo para mim pode não ser belo para você. Mas o que importa é que é belo para mim. Eu estou dizendo que belo dia. Eu estou exprimindo uma manifestação, um sentimento que eu estou tendo naquele momento com relação ao dia. Então, não tem como julgar quando se trata de uma exclamação. Tranquilo? Então,
Professor, mas como que eu vou saber se a pessoa está exclamando? É simples. Toda exclamação, ela é seguida deste símbolo. Esse símbolo aqui é o ponto de exclamação. Então, se você estiver diante de uma frase, onde aparece o ponto de exclamação, não é proposição, porque não tem como julgar como verdadeiro ou falso. Beleza? Olha só. Que comida gostosa. Você achou horrível, você comeu junto comigo, você não gostou, mas eu gostei. Para mim foi gostosa. Então não tem como você julgar. Você pode julgar para você, mas para mim não. Aqui, ó, eu estou exclamando isso. Então não pode ser valorado. Tranquilo? Então frases exclamativas não são proposições. Beleza. Que mais, professor? Frases imperativas. O que é imperativo? O verbo no imperativo, ele exprime uma ordem, tá? Então, a gente tem que estar atento a isso. Quando aparecer frases que contenham o verbo no modo imperativo, elas não representam proposições. Porque você está emitindo uma ordem, você não vai julgar se é verdadeiro ou falso. Você vai dar uma ordem para a pessoa, para que você entenda melhor. Por exemplo, não faça isso. É uma ordem. Não faça isso. Como que você vai julgar se é verdadeiro ou falso? É uma ordem isso. É simplesmente para não ser praticado um determinado ato. Tranquilo? Então, o verbo faça, o verbo fazer aqui, apresentado no modo imperativo, não representa proposição. Tá? Uma outra situação. Venha aqui agora. Também estou exprimindo uma ordem. Vem aqui agora. Como que eu vou julgar se é verdadeiro ou falso? Também não tem como. Então, fique atento, porque frases que são compostas de verbo no modo imperativo não são proposições. Tranquilo? Acabou, professor? Não, ainda tem mais. Promessas ou desejos. Como assim, professor? Promessas ou desejos? Olha só. Quero ganhar na loteria. Eu quero ganhar na loteria. Né? Fala, professor, o senhor quer férias? Não, eu quero ganhar na loteria, porque se eu ganhar na loteria, eu vou ter férias eternas. Né? Dá um desejo, eu quero férias. Eu já tive com colegas, poxa, o que você queria agora? Eu falei, eu queria férias. Eu falei, não, eu queria ganhar na loteria. Porque se eu ganhar na loteria, eu vou ganhar uma bolada bem grande, aí eu vou ter férias eternas. Então, é muito melhor. Mas veja bem, é um desejo. Quero ganhar na loteria. Tranquilo. Vou julgar isso como verdadeiro ou falso? É um desejo meu, então não tem como julgar. Então, se a frase exprime um desejo, não é proposição. Juro que amanhã trago o livro. Juro que amanhã vou te pagar. São frases que exprimem uma promessa. Juro que amanhã trago o livro. E aí, isso aqui é verdadeiro? Nós não podemos julgar isso. Ah, mas eu conheço fulano, ele é mentiroso, vai ser falso, ele não vai trazer, professor. Não é bem assim. Né? A partir do momento que exprime uma promessa da realização de alguma coisa, ela entra em desacordo e não pode ser considerada uma proposição. Beleza? O que mais? Frases contraditórias. Frases contraditórias. Como assim, professor? É aquela frase que fala uma coisa e desfala a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Ela diz e desdiz, né? Ela fala que é preto e depois diz que é branco ao mesmo tempo. Mas como que pode ser preto e branco? É uma contradição, né? Agradar a todos é não agradar a pessoa alguma. Isso aqui é um tipo de frase contraditória. Por quê? Agradar a todos é não agradar pessoa alguma. Como que eu agrado a todos se eu não vou agradar ninguém? Não tem como. Ou eu agrado a todos ou eu não agrado ninguém. Porque agradar a todos é não agradar pessoa alguma. É um exemplo para que você tenha uma ideia de que frases que representam contradição não podem ser enquadradas como proposição. Tranquilo? Beleza? Então veja bem, galera. Um resuminho para a gente não esquecer a importância de tudo isso que nós falamos. Porque uma coisa é você entender o que é uma proposição. A outra coisa é você entender o que não é proposição. Você vai ser cobrada
pelas bancas nas duas situações, onde você tem que identificar a proposição e identificar também a não proposição. Beleza? E para responder uma, você tem que saber a outra. E para responder a outra, você tem que saber essa uma. Tranquilo? Elas são interligadas. Como que eu digo que é uma proposição? Eu digo que é uma proposição quando ela não se enquadra em nenhuma das situações que não seja proposição. Beleza? Então, resumindo. Dicas para memorizar. Dicas LAC. Sentenças interrogativas, ponto de interrogação. Exclamativas, com ponto de exclamação. Imperativas, que exprimem ordem. Desejos, promessas e contraditórias não são proposições, pois não é possível dizer que são verdadeiras ou falsas. Guardem bem isso daqui, galera. Isso aqui é a base dessa nossa primeira aulinha de lógica. Entender esses conceitos aqui. Beleza? Bom, no caso das proposições, a lógica matemática tem como base dois princípios, tá? Então, agora nós estamos falando das proposições, daquelas que são enquadradas proposições. Dois princípios regem ela. Qual é o primeiro? Princípio da não contradição. O que é isso? Que uma proposição, ela só pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Tá? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ok? É o princípio da não contradição. Ou ela é uma coisa, ou ela é outra. Tá? E o segundo princípio é o princípio do terceiro excluído. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que você só tem duas opções. E não três opções. No raciocínio lógico, você vai ter só duas opções, que é o princípio do terceiro excluído. E esse princípio vai ser muito cobrado em alguns exercícios que a gente vai ver lá na frente. Primeira situação, ou você vai declarar a frase como verdadeira. Segunda opção, você declarar a frase como falsa. E não tem uma terceira opção. Por isso que é terceiro excluído, é só duas. Ou você declara verdadeiro ou falso. Só tem duas opções. E nunca é uma outra terceira opção. Ok? Então está aqui, toda proposição ou é falsa ou é verdadeira, não existe uma terceira opção. Tranquilo? Beleza? Então isso aqui é os princípios básicos da proposição. Valores lógicos de uma proposição. O que é o valor lógico? Vocês vão ouvir muito durante o nosso curso, eu vou utilizar palavras como valoração da frase. Quando a gente diz valorar logicamente, nós queremos dizer que é atribuir um conceito de esta frase é verdadeira ou esta frase é falsa, ok? Então, valorar logicamente é dizer se a frase é verdadeira ou falsa, tranquilo? Então, valores lógicos da proposição é justamente a classificação da proposição em verdadeira ou falsa, sempre observando os dois princípios, que é o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Beleza? Exemplos. Olha só. Determine o valor lógico de cada uma das seguintes proposições. Olha aqui que nós temos aqui. O número 17 é primo? Ah, professor, o número 17 é primo. É verdade. Então, isso aqui é verdadeiro. Beleza. Outro. Florianópolis é a capital do Rio Grande do Sul? Claro que não, professor. Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Então, isso aqui é falso. Falso. Tiradentes morreu afogado? Claro que não, né, professor? Ele morreu enforcado. Então, isso aqui também é falso. 3 mais 5 vezes 2 é igual a 32 mais 52? Claro que não, eu não posso aplicar essa propriedade nisso daqui, tá? Isso aqui vai dar 16, isso aqui me dá 84, então é completamente errado, então isso aqui é falso também, ok? Outro, menos 1 é menor que menos 7? Menos 1 não é menor que menos 7, menos 1 é maior que menos 7, então isso aqui também é falso. Observem que
tudo isso que a gente está apresentando aqui são proposições, sim, são sentenças matemáticas, onde nós podemos exatamente fazer esse julgamento, né? Que é determinar, dar um valor lógico para essa proposição. Todo número divisível por 5 termina por 5? Olha a afirmativa. Não. Todo número divisível por 5 termina por 5 e 0. Tá? Porque os números que terminam por 0 também são divisíveis por 5. Tá? Todo número divisível por 5 termina por 5? Não. Vai ter números que são divisíveis por 5 e que terminam por 0. Então, isso aqui também é falso. Beleza? Então, aqui são alguns exemplos de proposições para que a gente entenda o que é valorar uma proposição. Tá? Então, isso aqui foi para mostrar para vocês que valorar uma proposição é exatamente indicar se ela é uma proposição verdadeira ou falsa. Tranquilo, galera? Belezinha até aqui? Tá de boa? Tá compreendendo o contexto? Valeu. Então, vamos agora para os exercícios. Se você entendeu tudo isso que eu passei para você agora, todos esses conceitos, você não vai ter dificuldade aqui nos exercícios. Pode acontecer que um ou outro você dê uma engasgadinha, mas a gente vai aí fazer o comentário de cada um deles. Beleza? Então, eu quero pedir para você o seguinte. Agora é uma etapa de desafio. Agora é uma etapa de você colocar em prática aquilo que você conseguiu compreender em tudo aquilo que nós passamos para vocês. Então, qual é a recomendação? A partir do momento que eu lhe apresentar o exercício, você dá Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau. uma pausa, tenta resolver, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Então vem comigo, galera. Primeiro exercício, banca CESP. O que eu tenho aqui? Entende-se por proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, isto é, que afirmam fatos ou exprimam juízos a respeito de determinados entes. Na lógica bivalente, esse juízo, que é conhecido como valor lógico da proposição, pode ser verdadeiro ou falso, sendo objeto de estudo desse ramo da lógica apenas as proposições que atendam ao princípio da não contradição, em que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, e ao princípio do terceiro excluído, em que os únicos valores lógicos possíveis para uma proposição são verdadeiro e falso. Aí continua. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. A frase, que dia maravilhoso, consiste em uma proposição objeto de estudo da lógica bivalente. Isso está certo ou está errado? Bom, muito prático isso daqui, né? Faz uma análise, tenta responder, na sequência acompanhe a observação que nós vamos fazer. Beleza? Bom, vamos lá, galera. Olha só. Nós estamos diante aqui de um exercício da banca CESP. E a banca CESP, ela apresenta uma característica muito própria, muito embora agora já está sendo copiada por outras bancas também, tá?
que a Banca CESP faz? Não que ela faça só desse tipo, mas a grande maioria dos concursos realizados pela Banca CESP, elas apresentam sempre duas alternativas de resposta para você, ou certo ou errado, né? E você tem que optar em uma das duas. E não pense que pelo fato de ser só duas, você fala, se professor ficou mais fácil, eu tenho 50% de chance de acertar, enquanto em outras situações são 5 alternativas, eu tenho só 20. Não é bem assim. Porque a Banca CESP, apesar de você ter uma probabilidade maior de acerto, ela coloca uma condição, que se você errar, ela anula uma que você acertou. Então, a gente não pode ir arriscando de forma aleatória, porque você pode queimar, errando aquela questão, queimar uma outra que você fez certo. Às vezes, é melhor não responder do que responder quando você tem uma dúvida muito grande, tá? Beleza? Mas a gente vai comentar isso aí mais para frente, detalhadamente, principalmente em casos em que envolva muito conhecimento da Banca CESP. Mas, enfim, ela te dá essas duas alternativas. Aqui ela apresentou, inicialmente, um conceito do que é uma proposição, quando que se enquadra numa proposição, o que é valorar logicamente, coisa que a gente já trabalhou aqui, né? E aí ela apresenta, na sequência, uma frase, que dia maravilhoso, e faz uma afirmativa, se essa frase consiste em uma proposição objeto de estudo da lógica bivalente. Você fala, professor, eu não sei o que é esse tal de lógica bivalente aí não. Agora eu fiquei na dúvida se está certo ou se está errado. Veja bem, o que você tem que atentar é isso. O que ele falou? Consiste em uma proposição. E o que nós sabemos a respeito de uma proposição? É uma frase, é uma declaração que pode ser valorada, ou seja, que pode ser dado um valor lógico verdadeiro ou falso para ela. E nós vimos também casos em que não se enquadra como proposição. E um dos casos que não se enquadra são frases exclamativas. E essas frases são de fácil identificação. Basta nós observarmos aqui, ó. O que é isso? Um ponto de exclamação. Se é uma frase exclamativa, então ela não configura uma proposição. Portanto, isso aqui pode ser enquadrado, está errado. Ok? Por quê? Porque é uma frase exclamativa. Simples assim. Beleza? Se você observou isso, parabéns, você já entendeu o enredo do propósito dessa primeira aula aqui. Exercício 2, Banca FCC. Olha só o que a gente tem aqui. A gente vai procurar variar exercício de várias bancas aqui, tá? Para você ter uma ideia de como que é cobrado, tá? Depois a gente vai ter aulas específicas por banca, né? Mas isso aí é algo à parte, não faz parte do curso em si. Mas se você quiser depois, eu quero exercícios sobre proposições, só que só da banca FGV. Aí a gente vai ter aula só para isso, tá? Porque o concurso que eu vou fazer é FGV. Se não tiver feito algo específico para o concurso, nós temos aula só nesse assunto também, ok? Aqui no curso a gente varia as mais diversas bancas aí. Então vamos lá. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma característica lógica em comum, enquanto uma delas tem essa característica. Que belo dia. Um excelente livro de lógica. O jogo terminou empatado. Existe vida em outros planetas da Terra? Escreva uma poesia. A frase que não possui essa característica é... Beleza. Dê uma pausa, tente resolver, na sequência acompanhe aí a solução que a gente vai dar. Tranquilo, galera? O que o exercício diz aqui? A banca diz assim, que são 5 frases, está aqui as 5 frases, beleza? E ele falou que 4 delas têm uma característica em comum. E apenas uma não tem essa característica. E aí a gente tem que determinar a frase que não possui essa característica. O que acontece na primeira? Que belo dia.
eu penso assim, isso aqui é uma proposição? Não, professor, não é uma proposição. Por que não é uma proposição? Porque tem o ponto de exclamação. Então, não é uma proposição. Beleza. Um excelente livro de lógica. Isso aqui representa uma proposição? Alguns até poderiam pensar que sim. Mas lembrem que eu disse para vocês que as sentenças abertas não representam proposição? Professor, como assim sentença aberta? A sentença aberta, ela é configurada quando aparece, no caso de números, uma letra que represente um determinado número, ou, no caso de frases, quando oculta o sujeito. Quando eu digo um excelente livro de lógica, como que eu vou poder julgar se esse livro é excelente, se eu não sei a qual livro está fazendo essa referência? Qual é o livro? Para que eu possa dizer se isso é verdadeiro ou se é falso. Então, eu não tenho essa afirmativa. Então, isso aqui está ocultando o sujeito. Então, é uma sentença aberta, então não representa proposição. Beleza, então essas duas já têm características comuns. Não são proposições. Terceiro, o jogo terminou empatado. Isso aqui é uma pergunta. Olha aqui o ponto de interrogação. E o que nós sabemos a respeito de frases interrogativas? Elas não representam proposição. Então, 1, 2 e 3 não são proposições. Existe vida em outros planetas da Terra. Tá? Existe vida. Cara, como que eu vou dizer? E isso pode ser verdadeiro? Isso pode ser falso? Sim, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Mas isso daqui representa, sim, uma proposição. Porque eu posso julgar. Existe vida? Existe. Verdadeiro. Existe vida? Não, não existe. Então é falso. Então eu posso julgar. Tá? Eu posso julgar isso daqui. Isso aqui é uma afirmativa. Existe vida em outros planetas da Terra. Então eu posso dizer, isso é falso. Ou isso aqui é verdadeiro. Tá? Nós não estamos entrando no mérito se é verdadeiro ou se é falso. Simplesmente se podemos julgar. Ok? Bom, então isso aqui é proposição. Então já diferencia dos outros três. A quinta frase. Escreva uma poesia. Escreva uma poesia, veja bem, o verbo escrever da forma como ele está sendo apresentado está no modo imperativo. Se está no modo imperativo, ele está exprimindo ordem. Se exprime ordem, o que acontece? Não é proposição. Então, eu tenho que a primeira, a segunda, a terceira e a quinta frases, elas não são proposições. Então, a única que não tem a mesma característica delas é exatamente a 4, existe vida em outros planetas. Ok? Então, é a única que tem característica diferenciada aí. Belezinha? Tranquilo? De boa, né, galera? Observe que todos aqueles conhecimentos que nós passamos estão sendo cobrados aqui. Um por um, tá? Voltamos novamente aqui à banca CESP. Vamos lá. Com relação às proposições lógicas, julgue os próximos itens. A expressão como não se indignar assistindo todos os dias a atos de violência fortuitos estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo. É uma proposição lógica que pode ser representada se P, então que, em que P e Q são proposições lógicas convenientemente escolhidas. Isso está certo ou está errado? Bom, característica CESP. Então, vamos lá, tenta responder. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Bom, galera, mais uma vez, uma questão em que, no primeiro momento, se a gente não tiver base de conhecimento do que é e do que não é proposição, a gente acaba tendo dúvida. Porque o exercício, ele nos dá uma série de informações que nos induz a achar que isso aqui está correto. É uma proposição lógica que pode ser representada por se P, então que. Então, ele dá símbolos lógicos representando em que P e Q são proposições lógicas convenientemente escolhidas. Então, o aluno, diante de uma situação dessa, ele fica muito propenso a dizer que isso aqui está certo. Mas muito. Quando, se ele tiver um pouco de base,
ele vai ver que isso aqui está errado. Por quê? Por causa de um simples símbolo, isso aqui, ó. O que é isso? Um ponto de interrogação. Então, isso que está sendo colocado aqui se trata de uma pergunta. E o que eu sei a respeito de frases interrogativas? Elas não representam proposição. Então, dizer que é uma proposição lógica está errado. Eu não preciso nem ter mais conhecimento se essa representação, se P então Q está certa ou não. Só o fato de eu ver o símbolo de ponto de interrogação já descaracteriza ser uma proposição. E ele está dizendo que é uma proposição aqui, ó. Então, já caiu por terra tudo isso. Tranquilo? Viu como é simples? Mas temos que ter essa base de conhecimento, né? Vamos ver mais uma aqui, ó. Ministério de Relações Exteriores, CESP, considere a seguinte lista de sentenças subsequentes. Qual é o nome pelo qual é conhecido o Ministério Público das Relações? Segundo, o Palácio Itamaraty, em Brasília, é uma bela construção do século XIX. 3. As quantidades de embaixadas e consulados gerais que o Itamaraty possui são, respectivamente, X e Y. O Barão de Rio Branco foi um diplomata notável. Beleza, então nós tivemos aqui 4 sentenças, 4 frases afirmativas. Aí, continuando, nós temos, nessa situação, é correto afirmar que entre as sentenças acima, apenas uma delas não é proposição. Apenas uma delas não é proposição, veja bem, tá? Então, dá uma pausa aí, tenta resolver, na sequência acompanha a solução. Tranquilo? Bom, vamos lá de novo. Galera, observem que o exercício foi categórico na pergunta. A pergunta aqui, ó. Nessa situação, é correto afirmar que entre as sentenças, apenas uma é uma, não é duas, não é três, é uma, tá? Não é proposição. Então, o que eu tenho aqui? É muito simples eu observar que já está errado pelo seguinte. Eu sei que frases interrogativas não são proposições. Então, a primeira, apareceu aqui um ponto de interrogação. Então, eu já sei que isso aqui não é proposição. Muito embora eu possa ter dúvida na segunda e na última, mas a primeira eu tenho certeza que não é proposição, porque apareceu o ponto de interrogação. A terceira também não é proposição. Por quê? Porque é uma sentença aberta. Ele falou que a quantidade de embaixadas é, respectivamente, X e Y. Só que ele não informou o valor de X e de Y para que eu possa fazer uma comparação e assim poder julgar se é verdadeiro ou falso. Se ele dissesse são respectivamente 27 e 40, aí eu poderia julgar como verdadeiro ou falso. Porque se for isso é verdadeiro, se não for é falso. Mas iria ser uma proposição. Mas como ele colocou uma sentença aberta, X e Y, eu não posso dizer se é verdadeiro ou se é falso. Então, essa terceira, por se tratar de uma sentença aberta, não é proposição. Então, eu já tenho duas. Independente de eu identificar a segunda e a quarta, só o fato de eu entender que a primeira e a terceira não são, já descaracterizou, porque ele falou apenas uma. Então, isso aqui está errado. Tranquilo? Belezinha, né? Entenderam a observação que era para ter sido feita, né? Quinto exercício. Olha só. CEPCOM, né? Agora é um outro instituto. Prefeitura de Catolé, na Paraíba, em 2015. Olha só a questão que caiu aqui. Das expressões seguintes, qual é uma sentença aberta? Então, ele quer saber, dessas alternativas, qual representa uma sentença aberta. Então, eu tenho aqui sentenças matemáticas e tenho frases também, tá? Qual vai ser a sentença aberta? Responda aí, na sequência acompanhe a solução. Bom, você vai dizer, professor, essa foi muito mole, né? Vamos começar de baixo para cima.
3 mais 3 diferente de 6. Isso aqui é falso, professor, porque 3 mais 3 é 6. Então, é proposição. Eu posso julgar 9 menos 1 é 8, é igual, não é menor que 8. Então, eu posso julgar, isso aqui é falso. 6 menor que 2 ou 3 mais 1 igual a 4. Professor, isso aqui eu posso julgar se é verdadeiro ou falso. 7 mais 8, 51, também posso julgar. Então, da letra B à letra E, é proposição. Se é proposição, não pode ser sentença aberta, porque sentença aberta não são proposições. Mas quando ele diz, se X é sobrinho de Y, então X é primo de Z, isso eu não posso julgar. Por quê? Porque eu não sei quem é X. Quem é essa pessoa que ele está referindo? Quem é Y? Quem é Z? Então, a sentença aberta está presente aonde? Está presente exatamente na letra A. Tranquilo? Então, quem fez aí esse concurso ganhou uma questãozinha aí, baba, né? Onde bastava aí só saber o que é uma sentença aberta para poder responder. Tranquilo? Vamos para mais um aqui. CESP-TRE de Goiás de 2015, galera. A respeito de lógica proposicional, julgue o item subsequente. A proposição. No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. É uma proposição simples? Certo ou errado? Então, dá uma pausa aí. Na sequência, tenta identificar essa resposta. Bom, vamos lá. Galera, o que é uma proposição simples? A proposição simples ela é caracterizada pelo fato de não apresentar nenhum conectivo de ligação. A gente vai depois aprofundar mais nisso daqui. Mas o que a gente quer estabelecer nesse momento? É que você entenda que isso é uma proposição e que não tem conectivo. Aí você vai dizer, professor, eu não entendo o que seria ter conectivo. Então, essa questão não deve estar aí. Beleza? Então, beleza. Vamos para mais uma questãozinha aí. Questão 6, galera. Olha só, o que a gente tem aqui? Funiversa, né? Goiás 2015. O que a gente tem? Considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer outro julgamento, assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Então, nós temos aqui 5 alternativas. Letra A. Ele foi detido sem ter cometido crime algum. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Letra C. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Fique alerta a qualquer movimentação estranha no pátio do presídio. Houve fuga de presidiários. Houve fuga de presidiários. Que tragédia. Ok? Bom, ele quer que a gente apresente aqui qual delas representa uma proposição. Então, vai lá, dá uma pausa, tenta responder essa questão e aí, na sequência, você acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá. Galera, a letra A, com certeza, não é uma proposição, né? Está muito bem claro. Por quê? Porque nós temos ali já um ponto de interrogação que deixa claro que essa frase é uma frase interrogativa, né? Ele foi detido sem cometer crime algum? Interrogação. Então, não é proposição. A letra B, ela, de uma certa forma, ela causa uma certa estranheza, né? E a dúvida maior dos concurseiros foi entre a letra B e a letra C, se essa foi sua dúvida também, tá? Porque na letra D e na letra E, isso daqui exprime, fique alerta a qualquer, isso aqui é uma ordem, né? E houve fuga de presidiários, que tragédia.
faltou aqui um ponto de exclamação, é a expressão de um desejo, de um sentimento, então também não é proposição. Então, a letra A, a letra D, a letra E, está claro isso. Agora, a letra B e a letra C, teve alguns concurseiros que ficaram meio assim na dúvida. A resposta correta é a letra C. Mas, professor, por que não é a B? Porque ele diz assim, aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Então, aqui que está a questão, ó. Aquela penitenciária está o sujeito oculto. Qual penitenciária, professor? É a penitenciária A, B, C, D, qual é essa? Entenderam? Então, pelo fato de ocultar o sujeito aqui, nós não estamos diante de uma proposição. Aí a única que se enquadra é a letra C. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados, ok? Foram muito bem treinados. Então, essa é a resposta correta, letra C. Beleza? Tranquilo? Então tá aí. E assim a gente chegou ao final da nossa aula. Galera, esse foi o primeiro módulo de uma série de módulos que a gente vai desencadear aí. Para que você tenha realmente um bom proveito, você tem que acompanhar o passo a passo do nosso curso. Tá? São vários módulos aí. E a gente vai se encontrar várias vezes aí, sempre assim, dando a parte conceitual e na sequência resolvendo alguns exercícios. Beleza? Fiquem com Deus. Deus os abençoe e nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte do seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Olá, meus amigos. E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá